O código de ética é o cuidado com a conduta das pessoas em determinada profissão. O zelo se faz necessário para estabelecer regras do exercício profissional e orientar tanto a postura da organização quanto o comportamento entre os colaboradores. De acordo com o CFA, Conselho Federal de Administração, o Código de Ética dos Profissionais de Administração, CEPA, é o instrumento que regula os deveres do profissional para com a comunidade, o cliente ou outro profissional. Dentro dos parâmetros expostos pelo CFA, podemos visualizar no capítulo 1 as regras fundamentais. No artigo 1º, diz que o exercício das atividades abrangidas pela Lei nº 4.769, do ano de 1965, exige conduta compatível com os preceitos desse Código e com os demais princípios da moral individual, social e profissional. No artigo 2, fala sobre os deveres do profissional da administração. Eu vou citar 4 deveres: exercer a profissão com zelo e honestidade, defender os direitos e interesses do cliente, guardar sigilo sobre o que saiba em razão do exercício profissional lícito de seu ofício e manter independência técnica na orientação de serviços sem abdicar da sua dignidade e prerrogativas, seja como profissional liberal ou empregado. Dos direitos, onde no artigo 4 são direitos do profissional de administração. 1. Exercer a profissão independente de questões religiosas, raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, condição social, orientação sexual ou de qualquer natureza discriminatória. 2. Apontar falhas nos regulamentos e as normas quando as julgarem dignas do exercício profissional, devendo dirigir-se aos órgãos competentes, como o Conselho Regional de Administração. 3. Exigir justa remuneração pelo seu trabalho, as responsabilidades assumidas a seu tempo de serviço, acordo sobre salário pelo justo valor. 4. Recusar a exercer profissão pública ou privada, onde as condições sejam degradantes à sua pessoa. 5. Participar de eventos promovidos pela entidade de classe. Dos honorários profissionais. No artigo 5, relata os honorários e salários do profissional de administração deverão ser fixados por escrito antes do início do trabalho a ser realizado. 1. Vulto, dificuldade, complexidade, pressão de tempo e relevância dos trabalhos a executar. 2. Possibilidade de ficar impedido ou proibido de realizar outros trabalhos paralelos. 3. Vantagens que o trabalho beneficiará o cliente. 4. Forma e as condições de reajuste. 5. Tratar de locomoção na própria cidade ou para outras cidades do estado ou do país. No capítulo 5, nós temos os deveres especiais em relação aos colegas. O profissional de administração ele deverá ter para com seus colegas a consideração, o apreço, o respeito mútuo e a solidariedade. Tudo isso para fortalecer a harmonia e o bom conceito da classe. O profissional deve evitar desentendimentos, tratar com urbanidade e respeito os colegas, representantes dos órgãos de classe, fornecendo informações e facilitando o seu desempenho. Quando este é um representante do órgão de classe, ele não deve se valer dos cargos ou funções ocupados para prejudicar ou denigrir a imagem dos colegas. Ele deve auxiliar a fiscalização do exercício profissional e zelar pelo cumprimento do CEPA. Quando for impossível a conciliação de interesses, o profissional de administração poderá recorrer à arbitragem do Conselho Regional de Administração nos casos de divergência de ordem profissional com colegas. No capítulo 6, nós temos os deveres especiais em relação à classe. O profissional sempre deverá seguir as normas em relação à sua classe, prestigiando as entidades, propugnando pela defesa da dignidade e dos direitos profissionais, apoiar as iniciativas e os movimentos legítimos de defesa dos interesses, participando efetivamente de seus órgãos representativos, aceitar e desempenhar com zelo e eficiência quaisquer cargos ou funções, quando não puder exercê-lo, deve sempre servi-las. Difundir e aprimorar a administração como ciência e como profissão,
cumprir com suas obrigações, acatar e respeitar as deliberações do Conselho Federal e Regional de Administração. Capítulo 7. Da fixação e gradação das penas. A violação aos preceitos e regras deste Código implicam na aplicação das penas, garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo elas a advertência escrita e reservada, censura pública, suspensão do exercício profissional e cancelamento do registro profissional. Essas sanções previstas poderão ser atenuadas ou agravadas quando comprovadamente existirem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Dentre circunstâncias atenuantes, aplicáveis exclusivamente às sanções de censura pública e cancelamento do registro profissional estão a ausência de punição anterior, infração cometida sob coação ou incumprimento de ordem superior, retratação voluntária que guarde proporcionalidade com o ato praticado. E como circunstância agravante, ter o profissional sofrido sanção de natureza ético-disciplinar no âmbito do sistema do Conselho Federal de Administração Conselho Regional de Administração nos últimos 5 anos. Essas sanções constarão obrigatoriamente no registro do profissional, sendo a advertência aplicável quando houver violação de deveres e regras fundamentais deste Código e ou infrações definidas nos incisos 1 a 9 no artigo 3º. A pena de suspensão será aplicada pelo prazo de 6 meses a 1 ano ao profissional que demonstrar incapacidade técnica no exercício da profissão, e 1 ano a 5 anos ao profissional que, no âmbito de sua atuação, for responsável na parte técnica por falsidade do documento ou por dolo, em parecer ou outro documento que assinar. Já o cancelamento é aplicável nos casos de infração definida no inciso 19 do artigo 3º, e ou reincidência da mesma infração praticada dentro do prazo de 5 anos após a primeira. Capítulo 8. Das disposições finais, onde é garantida que as regras do processo ético serão disciplinadas em regulamento específico, aprovado pelo Conselho Federal de Administração. O profissional de administração registrado em CRA poderá requerer desagravo público ao Conselho Regional de Administração quando atingido pública e injustamente no exercício de sua profissão.